Muito bem, galerinha do 7º ano. Galerinha que está aí ligadinha no meu canal, tá bom? Para aqueles que já se inscreveram, ó, ok, dê o seu joinha aí. Para aqueles que não se inscreveram ainda, fique à vontade, tá bom? Sem pressão, fique à vontade. Mas assim, eu voltei com esse canal, né, especificamente para uma galerinha que infelizmente, por motivos talvez diversos aí, que nós não sabemos, podemos deduzir que não conseguiram entender melhor o conteúdo ao longo do bimestre. E estou passando para dizer que essa aula será uma aula de revisão para a recuperação, certo? E nós, durante esse bimestre, estudamos as regiões do Brasil, especificamente 3, tá bom? Você que está aí, talvez, nos observando também aí como curioso do nosso canal, né? Iremos falar um pouquinho aqui rapidamente de 3 regiões, né? Espero que dê tempo aí durante esse período. Região Norte, região Nordeste e região Centro-Oeste. Essas 3 regiões, elas foram aí alcançadas durante o bimestre pelo nosso conteúdo e alguns não conseguiram alcançar a nota mínima para estar com o boletim aí azul. Então daqui a mais uma oportunidade para que você, né, que não teve essa condição anteriormente, possa ter agora de alcançar a nota mínima para a média. Ou para você que está aí nos curiando, né, nos observando, aprimorar mais os seus conhecimentos sobre as regiões do Brasil, região Norte, região Nordeste e região Centro-Oeste. Em outro momento, eu estarei publicando sobre as regiões Sul e região Sudeste, ambas em momentos aí posteriores, tá bom? Muito bem, nós vimos no nosso bimestre, né, a região Norte, ela é composta por 7 estados. Ela é a maior região do Brasil em extensão territorial e no Brasil ela é a segunda em número de estados, né? Só está atrás do Nordeste, que possui 9 estados. É uma região que tem uma área muito fantástica, muito rica no que diz respeito ao meio ambiente, né? Ao aspecto natural, onde está ali contemplada a Amazônia, nossa grande Amazônia, a Amazônia geográfica e também a Amazônia legal, contempla essa região. Os estados que compõem essa região norte do Brasil, Amazonas, né? Região norte contempla também o Pará, o estado do Amapá, o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Tocantins, né? Esses 7 estados, além de Roraima, né? Esses 7 estados fazem parte desse gigantesco território da região norte. Na minha avaliação, como todas as demais regiões, eu vou cobrar aqui o que de vocês, especificamente? Povoamento. Já falei da área geográfica, né? Dos estados que compõem essa região, mas o povoamento, né? Seria algo assim de início imediato. Então, quem povoou ou quem colonizou aquela região? É uma região muito desprovida ainda de povoamento, né? Pouquíssimas cidades possuem esses estados, uma vez, como aquilo que eu falei anteriormente, uma vez que a região ela é muito, eu diria assim, apresenta muito aspecto natural, né? Muita vastidão de floresta e de biomas naturais, mesmo, né, ocorrendo aí nesses locais o desmatamento, certo? Então assim, muitos migrantes da região Nordeste e da região Centro-Oeste e da região Sul e da região Sudeste, enfim, de todas as regiões que compõem o Brasil, com exceção dela, é óbvio, passaram a ter interesse em habitar aquele local. É verdade que no passado o governo do Brasil, o governo brasileiro, incentivou o povoamento a partir de processos econômicos, né? Como nós vimos aí no bimestre, por exemplo, o ciclo da borracha. O ciclo da borracha
foi um momento histórico em que a região norte especificamente, ela recebeu uma atração populacional até bastante significativa, porque a borracha naquele momento histórico era uma matéria-prima bastante procurada no mundo, né? E ali existia áreas de plantio em grande escala. Então muitas pessoas saíram do Nordeste, do Sul, Sudeste para desbravar aquela região em virtude da questão da borracha. Outra questão, e aí já entra na questão econômica, foi a procura por especiarias, nesse caso o ouro, né? E nós temos aí um exemplo muito conhecido que é Serra Pelada. Ali, por muito tempo, o ouro era aquela procura incessante, né? O objeto de procura era o ouro num contexto histórico local no período passado aí. Então, a questão do ciclo da borracha, a procura por especiarias e mais recentemente, né, a questão da agropecuária, né, do plantio e da criação de animais naquela região também atraíram, né, um grande número de pessoas, né? Essa que é a realidade. Uma quantidade muito assim grande de pessoas passaram a olhar aquela região com um olhar de oportunidade. Essa que é a situação. É uma região em muitos locais ali isoladas, né? Isolados, de difícil acesso, mas compõe também a extensão territorial do nosso Brasil. Alguns projetos que eu falei durante a aula, como o CIVAM, o projeto CIVAM, que era um sistema que o governo criou no passado para proteger áreas da Amazônia, né, que ainda funciona em dias atuais, mas por ser uma área muito grande, de grandes extensões territoriais, é muito difícil a sua proteção total, né? E ali existem muitas áreas de pousos clandestinos, né? Desmatamento, enfim, muita área de queimadas que o governo infelizmente não atua para coibir tais situações, certo? Então, povoamento, a base econômica também da região norte, e aí eu já falo um pouquinho, tá bom? Relaciona com a questão da mineração, né? Ouro, bauxita, a questão da agropecuária, que infelizmente ela avança para a área de floresta, e também em áreas industriais, né? Mas especificamente ali em Manaus, com a Zona Franca de Manaus, tá bom? Então, na minha avaliação, você vai ser direcionado para fazer a análise econômica da região norte, a questão do povoamento e dos recursos naturais que aquele local apresenta. Bem como analisar também o bioma, né? Os biomas ou o bioma local. Lógico, o maior bioma daquela região é o bioma floresta amazônica, né? Que é a maior floresta equatorial do planeta, que é motivo de discórdia aí até entre Brasil, recentemente entre Brasil e França, certo? Então analisem isso. A mesma coisa, pessoal, galerinha do sétimo ano aí, a mesma coisa vai estar relacionado aí com a região Nordeste. A região Nordeste, essa vasta região com 9 estados, e aí eu vou tentar falar aqui eles não na ordem, né, mas eles em si, né? Então Bahia, se não o maior estado do Nordeste, Bahia, Sergipe, certo? Logo vizinho ali da Bahia, depois Alagoas, depois nós temos aí o Pernambuco, temos a Paraíba, nós temos aí ao seu vizinho, Rio Grande do Norte, temos depois Ceará, temos o Maranhão e temos o Piauí. Esses 9 estados que compõem a região Nordeste. Dessas regiões, ou desses estados que eu falei anteriormente, as capitais, a única capital que não possui litoral é Teresina. Das demais, Aracaju, Salvador, Maceió, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luís, essas aí, elas possuem área litorânea. E como nós sabemos, a região Nordeste ela foi ocupada inicialmente por portugueses, porque foi pelo litoral do Nordeste que o nosso Brasil foi descoberto, né? Foi achado, assim como vocês queiram, e a partir dali o povoamento. Uma parte bastante interessante economicamente falando, é uma região bastante forte em termos econômicos, né? Atrás aí apenas da região Sudeste,
tem um parque industrial forte, especialmente na Bahia e também ali na região de Recife. É muito forte também a questão econômica do turismo na região, né? Muito turismo naturais aí, de águas claras, litorâneo aí, praias perdão, tá bom? Praias paradisíacas aí na região do Nordeste. Então o turismo é muito forte naquela região. Então analisem esse aspecto aí da economia do Nordeste. Os países, os estados, suas capitais, as sub-regiões que eu não falei, mas vou falar aqui agora rapidinho. Sub-região, Zona da Mata, a primeira região, né? Depois temos aí o Agreste, certo? Entre o Agreste nós temos aí a região do Sertão e lá, já próximo à região Norte, temos o meio Norte. Então o Nordeste subdividido por 4 regiões, né? Zona da Mata, litorânea, Agreste, transição entre o Sertão e Zona da Mata, e a região aí do Nordeste, chamada meio Norte, né? Que vai ocupar aí o estado do Maranhão e partes aí da região Norte do Brasil. Bom, bioma do Nordeste, Caatinga, né? Um bioma bastante árido aí. O Nordeste tem um clima tropical e tropical árido. Também há no Nordeste o clima litorâneo, né? Na região sul ali da Bahia. E nós temos um relevo no Nordeste de planalto, mais áreas litorâneas na região, áreas de planície na região litorânea. Enfim, região Nordeste, 9 estados, economia fortificada, forte no termos industriais, forte no que diz respeito à questão do turismo, e foi a primeira região do Brasil a ser povoada em virtude da chegada dos portugueses pelo litoral, especificamente ali no Nordeste, em Porto Seguro, Bahia, assim, toda a região litorânea do Nordeste. Depois o Brasil foi desbravado, né? E, por fim, a região Centro-Oeste, que foi a nossa última região. Nós estudamos aqui a última prova nossa foi sobre o Centro-Oeste, né? Que vai contemplar aí 3 estados, e dentro desses estados aí, Goiás no caso, temos ali o DF, né? Que é onde está Brasília, que vai contemplar aí a capital do nosso país, tá bom? Então, Mato Grosso do Sul, Goiás, e no estado de Goiás temos uma região ali específica que é o DF, que é onde está localizada a nossa capital. Região também muito despovoada, se comparado com a região Sul, Sudeste e Nordeste. Então, uma população muito assim, pequena em relação à proporção que é as regiões que eu citei anteriormente. É uma região que apresenta limites fronteiriços, né, com 2 países aí, a Bolívia, né, e o Paraguai, bem como tem uma região aí de grande interesse econômico no que diz respeito à agropecuária, certo? É a região que tem muita área de plantio e muita criação de gado. Essa aqui é a realidade, tá bom? Em termos industriais, as indústrias elas vão se concentrar ali na região de Goiânia, né? Em Goiás, indústria farmacêutica, a indústria automobilística, indústria do turismo também, na região ali de Mato Grosso e também em Goiás. Então analise na prova povoamento, mais uma vez, economia, estados e limites fronteiriços, tá bom? Galerinha do 7º ano, revisão é isso, é coisa rápida, certo? Conteúdos acumulados, estudem aí os conteúdos do capítulo 7, do capítulo 8 e do capítulo 9. E mais uma vez, uma dica aí, tá bom? Para a gente fechar aqui. Estude pelas revisões que foi dada anteriormente a vocês aí que ficaram de recuperação, tá bom? Grande abraço, até a próxima e aqui é Vasco!